Bom, estou aqui com o senhor Sandro, GP Extreme. É assim que eu te conheço desde que eu te vi pela primeira vez. A primeira prova que eu fiz, uma das primeiras que eu fiz foi o GP Extreme. E eu lembro de você na chegada, assim, cumprimentando a galera. Eu falei, cara, que cara legal, velho. Esse cara fica aí abraçando todo mundo, fica feliz que o cara tá chegando. E me marcou, enfim. E eu sabia que você era o Sandro, mas o Sandro GP Extreme. Então se apresenta aqui, você é o Sandro, você não é originalmente o Sandro GP Extreme, você virou esse cara, mas quem que... Conta um pouco aí dessa história aí. Sandro o quê? Sandro do quê? Eu sou Sandro... Pra quem não sabe. Eu sou Sandro Bernardoni, sou do interior de Santa Catarina, de Curitibanos, morei até os 14 anos no interior, estudei em colégio interno em Curitiba, morei em 6 ou 7 cidades durante minha trajetória universitária, até me encontrar, fiz faculdade de engenharia mecânica, não me formei, aos 40 anos voltei para a faculdade me formar em administração, mas me envolvi lá no começo, aos 18 anos, quando já estava morando em Balneário Camboriú, com o surf. E vi uma oportunidade que meu pai me deu de montar uma fábrica de prancha de surf nos moldes da engenharia. Tudo certinho, tudo organizado. Aí montei a minha primeira marca, que foi a Skip Free, uma fábrica de prancha de surf, onde eu não era o shaper, mas era o manager do negócio. Fiz 1.546 pranchas num período de tempo. Vida! Na época de Tropical Brasil, Banana Brasil, era uma época legal. Ajudei a construir a história do surf de Santa Catarina, de certa forma. Conheci Teco e Neco Padarates, que eram pequenos, levava eles pequenininho para surfar nos campeonatos de surf. Fundei várias entidades, trabalhei em várias entidades. Hoje estou presidente da Federação de Triatlo de Santa Catarina, entre outras coisas. E sou o CEO do GP Extreme. Mas, na verdade, o GP Extreme não é meu. É um circuito de triatlon de todos vocês, triatletas brasileiros. Só, que pensamento bonito. Não é meu. E quando você se refere que eu abraço as pessoas no final de uma chegada, na verdade, eu estou devolvendo aquilo que elas me deram. A felicidade de dar a oportunidade da pessoa conquistar algo. Então, aquilo ali é muito importante para mim. Tanto na hora que você está lá fazendo bike check-in, eu te desejar um excelente dia, quanto na chegada eu ter a oportunidade, nem sempre dá, porque evento é uma coisa muito dinâmica, né? Então, às vezes, você resolve gostaria... pepino ali o tempo inteiro. Exatamente. Mas, às vezes, naquele momento, quando eu tenho a oportunidade, tá chovendo, tá sol, cara, eu tô lá porque aquele cara, não importa se ele fez em 3 horas e 20, 4 horas, 5 horas, até 6 horas, que já aconteceu, ele merece ser recebido. E eu acho que é esse o privilégio, isso é um privilégio que eu tenho, de receber essa energia. Eu vi muito choro, vi muito abraço, eu vi esse cara, sabe? Então, eu acho que isso que é muito legal. Cara, é engraçado você falar isso. A gente tá, né? Você chegou aqui, viu? A empresa tá crescendo um pouquinho e tal. E a gente tá discutindo, né? Eu e a turma aí dos gestores, a gente tá discutindo como é que a gente faz para dar bônus, para pensar em meta pro pessoal, porque a turma... Né, já vem uma turma aí que pensa desse jeito e tal. E a gente tem, obviamente, aí as metas de mercado, que o cara fala, não, faturamento, EBITDA, é despesa, é orçamento, é quantidade de clientes, é quantidade... Não sei o quê. E na nossa essência, quando a gente estava começando, obviamente, era eu, né? Eu, Vinícius ali, o Gustavo no começo... eu tinha um desejo ali que era, cara, que é bem parecido com esse que você comentou aí. Eu quero fazer parte dessa realização do cara. Então, se isso não for verdade, se isso não tiver ali na meta, como que eu passo isso para quem não conversou comigo todos os dias quando eu estava construindo? Que vale mais para mim quantas pessoas vieram aqui dentro e concluíram o desafio que ele queria concluir. Então, a gente tem lá um formulário, tinha no site original, agora nesse site novo a gente está vendo como que a gente coloca isso no checkout de venda, mas antes de você sair, preencha aqui qual é o seu próximo desafio que a gente vai te acompanhar. E aí a gente mandava um agrado pro cara antes do desafio e tal, não sei o quê, mas era pra gente acompanhar e ver se ele tinha conseguido. Porque a ideia era a gente ser o parceiro do cara ao longo dessa jornada.
né? E essa é a realização, né? O cara sair do sofá, o cara sair dessa vida que às vezes ele não está feliz com ele mesmo, tal, se colocar um desafio e conseguir concluir esse desafio. Então, esse negócio que você falou, putz, é um privilégio compartilhar essa jornada. Esse sentimento é muito próximo a nós, é muito próximo a mim, é o que eu acredito em fazer negócio. E é muito legal te ver aqui sentado e conversando, porque eu acho que o seu desafio, né, ter um evento esportivo e um evento e é multiesportivo, né, porque o triatlo é uma complexidade enorme ali, que você tem T1 que vai a bicicleta e aí o cara deixa a roupa de natação e aí você tem que ter ali toda aquela infra e aí tem que o tapete e é o cara que sai, que ó, né, a largada é num lugar diferente da onde o cara vai chegar e aí ele é uma loucura. E aí, putz, o cara tem que ir de bicicleta e como que eu garanto que vai? E a família que quer ir ver, e aí a família que quer ver pra cá, e eu não quero que cruze os caras no meio da bicicleta pra não dar acidente, e aí, putz, cara, é uma loucura. E fora tudo isso, você tem o fator Brasil, você tem o fator de imposto, você tem o fator de gente que não quer que dê certo, né? Que fala groselha, que de outras marcas concorrentes que às vezes fazem de um jeito diferente, que não querem que dê certo também. Ou, cara, assim, se você parar para pensar, é um negócio fácil de fazer e que, não, você tem que fazer por amor. E é de uma complexidade enorme. E esse nosso universo, eu saí do sofá. Eu era surfista durante 22 anos, assistindo televisão, assistindo uma prova de Ironman na ESPN, quando éramos casados. Isso foi em 1999, 2000. Eu vi uma chegada e disse, cara, isso é emocionante. Pô, mas eu sou surfista, nadar eu nado. Pedalar eu vou pedalando às vezes para pegar onda. Correr eu vou às vezes correndo. Pô, eu vou fazer isso. A primeira prova, os 750 metros de natação, fiz com uma bicicleta emprestada, nem sabia como é que era o negócio, fiz com uma bicicleta emprestada, naquela época do lifestyle, sunguinha, topzinho mesmo, né? Que eu acho que aquilo tem ainda raiz. É raiz, meio roots. Eu ainda sou um pouco roots, acho que por conta daquela época. E saí do sofá, os 750 metros de natação pareciam 7,5 km, porque não acabava nunca aqueles 750 metros, né? Porque você passa uma manhã inteira, 4, 5 horas na prancha remando, beleza, mas você não nada. Você descansa, né? Você nada 20 metros, 30 metros, 50 metros, ou sai da arrebentação e vai até a praia para pegar a prancha que escapou. Aquele negócio de, né? Nadar constante ali. Nas boias, com um monte de gente em volta, foi estranho no primeiro momento. Aí peguei a bike, era 20 km, que 20, parecia 200 km, não acabava aqueles 20 km. Aí você para corri, final das contas tinham 10 pessoas, cheguei em sexto. Eu sou, opa, sexto lugar? Cara, não sou tão ruim nisso. No surf eu nunca passei do quinto lugar num pódio. Tinha organizado alguns eventos de surf e tudo. Então, me encontrei ali e comecei, eu disse, cara, posso fazer esse negócio, não está tão bem organizado aqui, ali e tal. Dá para fazer diferente. Dá para fazer melhor. Aquele negócio da engenharia, sim, né, claro. Do processos e métodos e tal, e eu disse, dá para fazer melhor. Aí fui fazendo com apoio da federação e tal, e a coisa só foi, e hoje a gente está há 20 anos, criei os meus filhos fazendo eventos, né, contra tudo e contra todos. Cara, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Se você acreditar em quem diz que não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Exato. Você tem que acreditar em você. E deu certo, acreditamos que ainda vai dar mais certo, né? Acreditamos que o GP pode ser um circuito nacional de provas de endurance. Tudo leva um tempo, tem maturação. Vamos chegar lá. Eu acho que é isso que você falou. Se você pensar que vai dar certo, ou se você pensar que vai dar errado, de qualquer jeito você está certo. Né? Porque se você pensa que vai dar errado, vai dar errado. Se você pensa que vai dar certo, pode demorar, mas vai dar certo. Porque é aquilo, o sucesso, né? Tem uma galera que passa aqui que comenta um pouco, ele é um fator de tempo. Ele vai acontecer se você seguir trabalhando passo a passo, depende do tempo que você aguentar. Às vezes o sucesso vem mais rápido, às vezes ele demora um pouco mais.
Então ele é um fator de tempo. Se você aguentar, ele vai chegar. Ele vai vir ao sucesso, né? Ah, eu quero um circuito nacional, eu quero 3 provas. Depende do que você considera sucesso, mas ele vai chegar. Não, Vitor, eu acho que sucesso, como eu te disse, só ter realizado vários eventos num país como o nosso já é um sucesso. Mas o sucesso que eu me refiro é ter uma marca nacional, né, com que as pessoas possam ter a continuidade. Eu admiro muito o trabalho que o Núbio fez durante muitos anos com o Troféu Brasil. Fiz algumas provas do Troféu Brasil. É uma pena que tenha perdido um pouco, não o encanto, não perdeu, né? Continua o Internacional de Santos desafiador. Mas não é mais o glamour que era há tantos porque anos atrás. Apareceram outras opções. E a época que a gente começou lá atrás, eram poucas opções. Hoje tem muitas opções, o nível de exigência está muito grande, né? Você pode fazer uma prova na Espanha, uma prova na Suíça, uma prova no México, uma prova nos Estados Unidos, aonde você quiser hoje pode fazer uma prova. Naquela época já não era tão simples assim, né? Mas é incrível, eu me lembro dos meus adversários da época, do Neném, da C3+, lá do Rio de Janeiro, marido da Sandra Soldan, nós temos praticamente a mesma faixa etária. Eu sempre digo, ele nadava melhor que eu pedalava melhor que ele, mas ele sempre me passava na corrida. E eu brinco com ele, cara, eu tenho trauma daquela tua sunguinha de Brasil até hoje. Aí cada vez que a gente se encontra, a gente ri muito dessas histórias, entendeu? Então é isso. Hoje, o ano passado a gente criou o Power 5 e é justamente isso que eu falo. Eu não vejo ninguém como meu adversário ou concorrente no universo do triatlon. Eu vejo que nós somos todos parceiros. Lógico, cada um defende os seus interesses, mas torço pelo sucesso do Capixaba de Ferro, torço pelo sucesso do Hoje Triatlon, torço pelo sucesso do TH3. Por quê? Porque todos nós estamos formando triatletas para que é um esporte razoavelmente recente, né? Exato. Se você parar para pensar. Então precisa dessa união, precisa de gente que trabalhe para frente junto. Porque é um esporte recente, olimpicamente recente. No Brasil, as marcas, né, 20 anos, mas você pega fora do Brasil, já tem marcas que têm mais idade do que as nossas aqui. E de corrida, então, de ciclismo, nem se fala, são esportes muito mais antigos. Então, se não trabalhar junto, num esporte que é regido por num país que é regido por outros esportes, você não consegue cravar espaço, trazer mais gente, aumentar o público. Eu acho que você está certíssimo. Vou voltar um pouco então nessa tua história aí de... Eu achava, na verdade, que você era do interior, mas eu achava que você era do interior daqui de São Paulo. Você não é de São Paulo, então? Não, eu sou de Santa Catarina. Você estava falando que você foi criado num sítio. Não na fazenda, na sítio. roça. É que a cidade do interior, Curitibanos, você diferente. É agricultura. Agricultura e pecuária e extrativismo. Meu pai, aos 60 anos atrás, ele era engenheiro agrônomo. Hoje ele seria considerado um agressor do meio ambiente, mas era a cultura da época, né? Ele começou a desflorestar para reflorestar, né? Então, as primeiras plantações de pinos Elliott e pinos Teda, foi ele que começou naquela região. Legal. Há 60 anos atrás. Parece tanto tempo, mas imagina, se nos últimos 10 anos houve uma transformação brutal da sociedade, imagina há 60 anos atrás. Tá? Então, eu nasci em 1962 e vi muita coisa acontecer. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa sobre os Jetsons, né? Porque muita coisa que a gente assistia na infância, cara, o relógio, os drones hoje, né? Que era o sonho dos Jetsons. Pô, tem gente pilotando drone. Impressionante, é verdade. Né? Os Jetsons previram muita coisa. Você vê, falar numa tela de televisão. É, né? Verdade. Assim, ó, tem várias e várias coisas que... Hanna-Barbera. A Hanna-Barbera, lá em 1964, 65, era programa de domingo de 8 horas da noite da NBC. Pô, imagina, um desenho animado, começou com os Flintstones, que era... Idade da Pedra. Da Pedra, e depois passou por Jetsons, que era o futuro, como eles imaginavam o futuro. Pô, os caras foram visionários. É muito legal isso. Eu acho que muito do que... É aquela história, a semente foi plantada. Vamos falar no celular, vamos falar no relógio, né? Vamos se teletransportar. Pô, e tudo isso virou realidade. E eu tava... Mas às vezes eles até influenciaram o futuro. Exatamente, né? Eu acho que você...
imaginar coisas. A gente teve uma palestra anteontem no TS Summit. E um dos palestrantes foi o César Cielo. Assim, ó, além de uma pessoa incrível, ele deu eu fiquei um ser humano melhor. Cielo, escuta aí, eu fiquei um ser humano melhor depois de ter ouvido tua palestra. E ele falou que a gente tem que ser só 101%, não é 110, 120 ou 200%, é 1%. Mas, cara, como é diferente você ter foco, ter visão. Um dia tu vai ter a oportunidade de conversar com ele, você vai ver que é um cara incrível e como é diferente um atleta olímpico, né? Como é difícil. Aquela nível, história, né? Do acertar e errar que a gente falou aqui. Ele disse que competiu em 4.000 provas para vencer 4 medalhas. Então, assim... É muita coisa. É muita obstinação, né? Então, é isso, é não desistir. Então, o interior me fez talvez um ser humano que sabe conviver com as pessoas e entender que do peão ao papa, todos somos seres humanos. Ponto. E é isso que teus filhos têm que entender. Não existem pessoas diferentes, existem pessoas que tiveram oportunidades diferentes. É isso aí. Tá? Então, hoje de manhã, quando se liga a televisão, vê a Cracolândia, cara, aqueles caras tiveram algum desvio na oportunidade que eles tiveram. Poderia ser você, poderia ser eu. Nossa, infelizmente, né? Então, é oportunidade. Pô, tu tá tendo uma oportunidade legal de tocar um negócio legal, trabalhar com gente legal, fazer gente legal, construir, avançar, né? Eu acho isso super importante. É isso que, olhando para ti, eu acho que vejo sucesso, vejo futuro. Então, por quê? Porque você tá levando outras pessoas junto contigo. E é essa a nossa missão aqui. Uhum. Essa é a minha missão no esporte. Quando eu entrei para estar como presidente da federação, porque a gente só está, né? Uhum. A gente transita pelos lugares. O meu propósito era criar, não criar, mas influenciar a criação do que vai acontecer esse ano, em outubro, em Brasília. Unificar todos os eventos de triatlon num final de semana. Né? Não sou eu que tenho que fazer isso, é a confederação, mas eles vão fazer. E eu já pensava nisso lá atrás, quando o Carlos Frois era presidente, depois ele foi presidente. Enfim, eu vim insistindo. Insisti com o Virgílio, insisti com o Armando, insisti com o Ernesto, e esse ano vai acontecer. Se vai dar certo, não sei, mas o modelo vai se melhorando e o esporte vai melhorar. Então, são essas coisas, essa passagem que eu tenho a missão de ir levando por aí. Que legal, cara, que legal. Mas assim, e aí surf, vocês se mudaram para praia, você contou um pouco, e você virou uma influência, de certa forma, você tinha uma presença no surf, certo? Como é que era isso aí? A gente fundou uma associação. Uma empresa, enfim, a gente tinha uma empresa, aí fundamos uma associação, Associação Norte Catarinense Surf. Até a minha mulher que está aqui no estúdio, um dia perguntava para mim, quem é essa Norcas? Entendeu? A Norcas era a Associação Norte Catarinense de Surf, entendeu? Eu tô com ela já... Nós nos conhecemos há 42, 43 anos, eu sempre erro a data e ela sempre briga comigo, mas estamos juntos há 30 e poucos anos, 38. Parabéns. Então, parabéns. É uma longa trajetória e é naquela mesma vibe que eu te falei. Somos seres humanos completamente diferentes, bem diferentes, mas respeitando a individualidade de cada um. Eu não sou muito fã de Caetano Veloso, com todo respeito, Caetano, mas ela também não é muito fã de Dire Straits, U2 e etc. Mas tudo certo, tudo junto, vamos tocando a banda. E o surf, por exemplo, o Renato Ickel, que hoje está na direção do surf mundial, é da minha geração. Não fomos... fomos parceiros de trajetória, já fui árbitro de surf, já estive em palanque de surf, já organizei campeonato de surf. E como que você... Porque isso daí fazia parte da sua identidade naquele momento. Quantos anos você tinha na época? Eu tava com 37, 38 anos, 30 e poucos anos no surf. Não, um pouco antes. No surf, 20 anos de surf. Eu comecei com 14 e fui... Foi até os 34, 35. E aí como que foi pra você falar, não, eu vou começar uma coisa no triatlo? Uma história no triatlon, e você deixa para trás tudo isso que você construiu, como é que foi isso aí? É verdade, eu tenho um irmão, o Mickey,
Michelangelo Bernardoni, ele começou com 4 anos de surf quando eu fiz uma pranchinha de surf para ele e ele não conseguia carregar, a minha mãe que levava para ele na praia. Ele hoje já viajou o mundo inteiro surfando, virou um lifestyle dele, ele é produtor de imagens de surf, já viajou para... Vive a vida. Vive a vida do surf. Fez algumas produções para o canal Off com surf. Que legal. Virou a profissão dele. Eu acho que essas influências são legais, muito ao acaso, né? Mas voltando à tua pergunta, é aquela história, eu estava no sofá, vi, achei, comecei a fazer aquilo, fui me envolvendo. Eu acho que... Foi natural, assim. Eu acho que eu sou um cara movido a desafios. Você provavelmente também, sim, né? E o triatlon não é um só, são 3, né? Foi muito difícil nadar, foi muito difícil pedalar, foi muito difícil correr. Mas eu cheguei e cruzei a linha de chegada. Cara, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que me move. E essa emoção, eu acho que eu sinto a cada chegada, entendeu? Cada pessoa que chega ali se superou. Não importa se é um super sprint, se é um olímpico, ou se é um half, ou se é uma prova full. Sim. Eu fiz a minha primeira prova full em 2001, com pouco mais de um ano de triatlon. Só que naquela época, pouco mais de um ano de triatlon era muito desafio. 11 horas e 56. Uau! Naquele bom tempo. Pra caramba. Daí no ano seguinte fiz, dei um tempo, depois fiz 10:52. Já com seus 40. Já com os 40. 10:52 foi o meu melhor tempo. E depois... É aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil. Depois fiz na Argentina, fiz vários meios que... Assim, ó, eu não guardo resultado. Assim, ó, não é uma coisa que... Eu tinha uma coleção de troféus, não tenho mais. Assim, respeito todo mundo que guarda. Eu entrego dezenas de troféus e eu acho que são meritórios e são Sim. referências. Mas como eu me envolvo de uma outra forma, eu acho que me alimento de outra forma. Então, fiz várias provas, pretendo ainda fazer outras, mas muito mais pelo privilégio de cruzar a linha de chegada, de saber eu posso fazer isso, né? E que eu falo que uma prova full te dá 2 ou 3 aprendizados essenciais. Primeiro, ela te desafia. Segundo, você entende que existem muitas coisas que tu tem que abrir mão para chegar no teu objetivo. E o terceiro, que eu acho que é o fundamental, quando tu cruza a linha de chegada e diz, cara, agora eu posso fazer qualquer coisa que eu vou chegar lá. Me arrepia até de você falar isso, porque eu encontrei o triatlon num momento de vida assim, que eu tava, não é nem depressivo nem nada, mas eu tava num momento difícil, assim, porque eu ia ser pai, eu não tava indo muito bem, né? Eu tava num momento já meio cansado do mercado que eu tava, a empresa tava sendo vendida e tal, e eu não tava feliz comigo, assim, eu achava que, pô, sabe, quando você perde aquela sensação de quando você é criança que você é capaz de tudo, assim, né? Pô, você olha lá, vou escorregar no escorregador maior porque eu não tenho medo de nada, tal, assim. A vida vai batendo, né? E você vai tomando tanto não, e você vai tomando tanto tropeço ali, e aí você vai se sentindo assim, pô, não vou ficar quieto aqui na minha, fazer o meu, tal. E foi meio que parecido nesse sentido da primeira prova, que você consegue fazer uma coisa que você, no meio dela, você vai se questionando e falando, cara, eu não sou capaz de fazer isso. É o que você falou, 750 metros ali, vai ficando cada vez mais longe. Eu lembro, a minha primeira prova foi um 70.3 no Rio, e eu chorava no óculos, eu tinha que levantar o óculos para tirar o choro, porque eu achava que eu ia morrer afogado. Porque assim, eu falava, cara, mas eu treinei um dia na natação lá, porque eu treinava muito pouquinho, né? Não tinha essa noção que eu tenho hoje. E é isso que você falou, cara. Quando você cruza, clica esse negócio na tua cabeça e fala, cara, eu realmente sou capaz de tudo, desde que eu me dedique, faça tal, mas eu vou conseguir chegar lá. E o Ironman, o Full que você falou, ele tem um negócio que assim, que ele te desnuda e te estripa de tudo quanto é ego, máscara que você tem, quando você tá ali jogado, fez xixi na roupa, já todo ferrado, e você se encontra realmente com quem você é.
Né? Você se olha ali e fala, bom, beleza, você não aguenta mais andar, você tá todo assado, cheio de polha, todo ferrado. E aí, você vai parar? Você vai desistir? É exatamente isso, entendeu? E quando a gente faz um GP Extreme, Vitor, é incrível porque você fez, e você sabe, São Carlos talvez seja, como disse o próprio Oscar Galini, Sandrinho, a sua prova é mais dura que o Ironman. Realmente é, cara, porque você larga ao meio-dia, num sol de lascar, nada. Vamos falar disso. Da onde você teve essa ideia, cara? Porque eu sou fã dessa prova. Mas eu quero ouvir de você. Eu vou te dizer o seguinte, assim, ó, a gente criou um Half Brasil. Eu até falei isso ontem com uma pessoa que eu estava conversando a respeito de negócio. A gente criou o Half Brasil antes de existir o primeiro 70.3. E me chuparam a ideia. E era lá em Penha, né? Desenhei, existia Ironman, eu estava fazendo, disse, pô, vou montar um negócio para preparar os caras para fazer esse negócio. Entendi. Não existia lá fora. E eu disse, vou fazer o Half Brasil. Isso acho que era 2004, era 2004, 2005. Ah, não existia 73? Não tinha essa história ainda. E eu criei o Half Brasil. Passei a ideia para a federação, não, você não tem estrutura, não tem muito pequeno, me dá... E aí, dali, pô... Dá essa ideia aqui. Surgiu o 73. Tudo bem, podia até ter lá fora, mas eu não tinha tido essa inspiração lá fora. Entendi. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? E isso também foi uma das coisas que um cara que eu admiro pra caramba também, que faz um baita trabalho, que é o Mário Roma, ele disse, cara, você tem que fazer aquilo que é igual de uma forma diferente. E a gente faz aquilo que é igual, Sim. que é um triatlo, de uma forma diferente. Gel de uma forma diferente. Já é uma forma diferente, é 1110. Se você somar as duas distâncias, é praticamente um 73. Só que não é um 73. Você nada menos, porque a maioria das pessoas tem menos habilidade na natação, você pedala mais e você se cansa menos, porque é menos desafiador que uma meia maratona. Ou seja, é uma prova preparatória. Não quer dizer que não seja desafiadora. E essa ideia nasceu, por incrível que pareça, eu estava montando para a federação uma prova em Florianópolis, em Jurerê. Fui lá montar um brasileiro, alguma coisa para a federação como trabalho. E o Cali Amaral, o treinador da Alrata, da Soldan, Colucci, chegou com aquele sotaque dele do interior e disse, ô Sandrão, nós temos um lugar lá em São Carlos que é maravilhoso, o pessoal faz um triatlo, treina lá, você precisa conhecer, vou te levar lá, te apresento a pessoal, você vai adorar e nós fazemos uma prova. Eu disse, mas que prova, cara? O que eu vou montar lá? Fui a São Carlos, vi o lugar, disse, cara, vamos montar uma prova aqui. Tanto é que o primeiro GP Extreme, eu sempre digo, o Cali hoje está na... E o nome já era GP Extreme, não? Já nasceu como GP Extreme. Ele, até porque era para ser Copa Sul de triatlon, mas aí, mais uma vez, a federação, não, Copa é o nome da federação, beleza. Então, eu faço o meu aí. Eu faço o meu. Aí, ele é irmão do GP Winter, que é irmão de codinome do Desafio dos Pinguins. Tá? Tem uma trajetória toda, né? O GP Extreme é o irmão mais novo do GP Winter e do GP Summer, que também são desafiadores. O GP Winter e o GP Summer são dois sprint triatlons com uma subida desafiadora. Tanto é que o Rodrigo da Trisport, numa votação, disse que era a prova de sprint triatlon mais desafiadora do Brasil. Então, caraca, que legal. É uma prova que acontece em Balneário Camboriú. Bom, mas voltando, como é que surgiu? Aí, um sheik árabe fez uma prova lá e que saiu na Trisport, que por sinal eu tenho quase a coleção completa. Eu adoro revista. Que legal. 2,220. Pagava $1 milhão para quem fizesse o melhor tempo. Então, tem lá na revista, cara, isso é muito longo, onde é que eu vou enfiar 200 quilômetros? Mas 1.110 dá. Pô, 1.110 dá lá em São Carlos. Fomos lá, medimos o percurso, dava 4 voltas, a gente saía... Você já tinha visto São Carlos? Já tinha ido que tinha alguma coisa lá? Fazemos 4 voltas, 1.000 dá para... O Dama já existia? Já existia. Só que o lago era muito pequeno para dar 2 voltas. É pequeno até hoje. Sim. Tanto é que tem um pedaço lá, se o lago estiver seco, que dá para andar, né? E eu digo, cara, não dá para dar 2 voltas. Se eu botar 500 pessoas 2 voltas aqui, vai virar uma confusão dos infernos. Bom,
vamos fazer 1.000 metros, uma volta. Acho que foi muito por acaso. Daí 4 voltas a 100 km, correr a gente 10, a gente corre a qualquer lugar. E aí nasceu e ficou e se perpetuou. É o que é hoje. E o plano sempre foi sair meio-dia ou foi sem querer? Não, a ideia de fazer o meio-dia foi pelo seguinte, pessoas, cara, eu tenho que voltar para São Paulo, que a prova era, pô, por que não faz a prova no sábado? Sábado às 7 horas da manhã não dá para fazer, o pessoal não teve tempo de sair. E aí foi uma coincidência, né? Pô, aí hoje o pessoal pede... Cara, não dá pra você mudar mais. Não, mas hoje às vezes as pessoas dizem, pô, por que tu não faz domingo? Pô, sábado é muito duro, cara. A tradição da prova é a única Virou prova a tradição. que larga no sábado ao meio-dia. A gente tinha um grupo de amigos que começou meio que junto e a gente falava, cara, quer aprender a fazer Ironman mesmo, não é nem... Cara, porque... A sensação, assim, eu fiz prova no Havaí, fiz prova... Cara, se você chega lá falando, pô, não, 1110, eu já fiz Ironman e tal, você vai quebrar. O que eu já vi de cara quebrar em São Carlos, e eu, inclusive, eu me coloco nessa lista, de falar, não, eu tô bem aqui, na bicicleta eu vou arregaçar, porque, cara, é quente, você tem muita subida ali, aquela subida de barro pesa e cansa, são 7, eu acho, se não me engano. E aí você sai pra correr naquele calor. E o que eu já tive uma cãibra lá que eu me lembro, que eu tive a cãibra no quilômetro na metade, né? Porque são 2 voltas de 5. E quando você tá voltando para bater a primeira volta de 5, você dá meio que uma descidinha ali para passar na frente do pessoal e do narrador. E eu, na minha segunda prova lá, eu tinha feito a primeira, tinha ficado bem lá, tá? Acho que tinha ficado segundo, terceiro. Eu falei, cara, agora eu vou ganhar. E aí, nessa segunda, eu dei uma acelerada na descida, mas me travou tudo, assim, de cãibra. De costas, barriga, então, eu caí no chão, berrava assim, e o narrador falava, ô ambulância, temos alguém passando mal. Eu falava, não, é só cãibra, espera. Eu fiquei ali sentadinho ali, esperando passar. Aí alguém me trouxe uma Coca-Cola, tal, tomei. Eu fui voltando, tal, assim, não vai conseguir terminar. Eu falei, fica quieto, eu vou terminar, cara. Então, assim, é muito dura essa prova. Assim, entre a turma aqui de São Paulo, a gente fala, cara, você quer ter uma sensação do que é um Ironman antes de fazer um Ironman? Faça o GP Extreme. E mesmo assim, vai com uma cabeça de respeito, porque você não pode achar que você vai chegar lá e fazer o que você acha que você vai fazer. Você vai lá e você vai ter que entender a prova e o dia da prova. Óbvio, porque tem dias lá que raramente, mas tem dias que acontece de chover, de ser um pouco diferente e tal, mas normalmente é um sol para cada um. É um sol para cada um. E é uma delícia, assim, depois você termina, assim, você fica lá, também tem a tenda lá que vocês montam e tal, você fica contando história, pô, aconteceu, tal, é uma delícia. Eu sou mega fã da prova e assim, fiquei super feliz quando a gente teve a oportunidade de colocar as E2 juntas, assim, a gente... Tem, assim, obviamente, as nossas limitações ainda de orçamento e tal, não sei o quê, mas eu acho que é uma prova que conversa muito com o que a gente acredita. Até ouvindo você falar, faz total sentido, né? Do porquê que eu tenho essa sensação. Então, e é engraçado você ver como as coisas acontecem. Às vezes você fala, não, cara, certeza que ele planejou pra ferrar com todo mundo aqui, esse pessoal do meio-dia. Não! Na verdade, aconteceu pra ele ajudar a galera que vinha de São Paulo e tal. E aí você vê, agora não dá pra tirar, porque agora virou tradição. Então é muito legal essa história. Não, e é incrível, Vitor, pelo seguinte, às vezes a pessoa faz, é lógico, e a gente sabe que as pessoas não vão fazer todo ano. Uhum. E essa é a nossa dificuldade, em manter um público ativo, né? Nós já chegamos a ter quase 600 atletas na prova. Ah, mas uma prova full ou de outra franquia põe 1.800. Eu sempre digo, é fácil você vender coisas que já se vendem. Uhum. É difícil você vender coisas novas. E o GP é uma coisa nova. Você está criando uma marca. Eu estou criando uma marca. Até as pessoas respeitarem e darem o devido valor como você dá por já ter feito, né? Leva um tempo, mas eu acredito seguramente que nós estamos no caminho certo. Temos uma marca com muito valor. Nós entendemos o triatleta brasileiro como... A gente só precisa, no fundo, ter o ranking nacional. E isso, para ter um ranking, você tem que ter uma premiação de respeito. E não dá para fazer isso só com inscrições. Sim. Muitas vezes, Vitor, a prova saiu no vermelho.
Mas se qualquer negócio que sair no vermelho você desiste, já era. Exato. Tá? Primeira porrada, você desistir, acabou. Já era, entendeu? Pô, é o que o Cielo falou, cara, é 1/10, é 1/1000, né? Então, assim, ó... E ele treinou a vida inteira para ter aquele 1/1000. Então, assim, ó, o que vai fazer a tua diferença no teu negócio é você persistir naquele negócio, naquele objetivo. Volto a dizer, o GP Extreme não é um produto meu, é um produto teu, é um produto de todos. Aliás, vou aproveitar aqui o podcast hoje. Parabéns a todos os triatletas, né? Boa, porque hoje é dia do triatleta. Dia do triatletas, e mais um privilégio que estou tendo a oportunidade de, no dia do triatleta, estar aqui contigo falando sobre é meu, aquilo poxa. que... Um cara que impacta a vida de tantos triatletas aqui, pô. É muito legal. Tem uma história que eu e minha mulher estávamos trabalhando na praça, lá onde acontece o GP Winter e Summer, e passou acho que era um procurador de estado que era corredor de rua. O que está tendo aqui? A gente estava fazendo uma prova de duatlon, né? A gente tinha um circuito de duatlon. Uma prova de duatlon, triatlo? Ele não entendeu muito bem. Cara, o cara foi para Nova Zelândia, ele foi para Austrália, ele virou triatleta, virou estilo de vida, sabe? Não é uma história só, são muitas histórias. Encontrei o Valmor esses dias, cara, você mudou minha vida, velho. Eu não mudei a vida. Tava andando em Maceió, correndo na praia, o cara parou. Pô, posso te dar um abraço? Pode. Cara, tu mudou minha vida. Eu disse, eu não fiz a tua prova, hoje eu treino todo dia. Então, assim, ó, a gente influencia, às vezes, as pessoas de uma maneira, de uma amplitude que a gente não tem. E lógico, quantos atletas eu abracei, entreguei medalha, entreguei kit, ajudei a trocar pneu em prova, né? Não me lembro de todo mundo. Eu até peço desculpa a todos vocês que são nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, donos do nosso negócio, que às vezes eu não reconheço, realmente não reconheço, né? E a pessoa vem, me abraça, e eu também abraço, com sinceridade, mas sem estar lembrando dela naquele momento. Aí ele fala, pô, tá lembrando. Às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro. É muita gente mesmo. Nós fizemos provas em Natal, João Pessoa, Maceió, Brasília, Florianópolis, Penha, Balneário Camboriú, Garopaba. A gente fez prova em muitos lugares. Então, mas o GP Extreme hoje são só 5 edições. Talvez nos próximos 4 anos, 4 provas, eu acho que é de bom tamanho, uma a cada 3 meses, mais bem estruturadas, com uma entrega melhor, um ranking mais definido, com uma categoria nova, que vai ser o Super Sprint, para oportunizar mais entradas, mais gente entrando, e talvez até um Team Relay no futuro, mas tudo isso... Cada largada é uma prova, então é complexo tudo aquilo, né? Cada vez que você põe as pessoas na água, a maior preocupação de qualquer organizador, creio eu, seja assim, todas as bicicletas saíram para pedalar. Se não saíram, o cara veio até aqui, porque... Aí tô mais tranquilo, aí respiro tranquilo. Eu tenho crise de choro em João Pessoa, quando uma bicicleta ficou na transição, e o cara foi pro hotel e não avisou. Nossa, que desespero. E eu voltei via bicicleta, né? Já tava fazendo outras coisas via bicicleta. Voltei nos bombeiros. Cara, tá faltando um cara sair. Não, todo mundo saiu da água, todo mundo saiu da água. Aí já penso pior. Dali a pouco vem uma grávida e uma mãe pra perguntar do fulano de tal. Cara... Meu Deus do céu. Eu entrei, literalmente, quando descobrimos que ele tinha... Se tinha vontade de matar o sujeito. Não. Na verdade, afogar ele. Já que você não afogou, agora eu te afogo. Mas assim, ó, eu entrei numa crise de choro porque eu me coloquei no lugar, talvez até do filho que estava na barriga do cara. Putz, o que eu fiz, velho? Então, é uma responsabilidade imensa que você tem de fazer com que cada um, segunda-feira, esteja no seu trabalho, na sua casa, ou no domingo à noite, contando as histórias daquela prova. É desafiador isso. E às vezes acontece um acidente, o cara cai, quebra uma clavícula, rala o rosto. Isso não é que seja normal, mas acontece, né? Se você vê numa prova de... Você que foi do hipismo, alguma vez você já caiu do cavalo. Alguma não, algumas. Então, faz parte do teu esporte, mas é desafiador. Caraca. Obrigado pela coragem, Sam, porque realmente
muda a vida. Eu acho que eu, obviamente, puxando a sardinha porque eu amo o esporte do triatlo, mas realmente é transformador esse momento e essa sensação de que você é capaz, de que você consegue. Então, obrigado pela coragem de, apesar de ser um cara muito humano e se preocupar muito, você ter a coragem de, mesmo assim, fazer acontecer, lutar pelo negócio para fazer dar certo e dar a oportunidade da gente tentar concluir a prova, porque é muito difícil, então às vezes a gente não consegue, mas tentar concluir a prova e se divertir naquele dia. Obrigado aqui pela presença, pelo dia do triatleta aqui com a gente. E para ano que vem, esse ano ainda tem, mas esse ano ainda tem, né? Esse ano a gente está junto em Brasília agora, dia 10 de setembro, e 29 de outubro em Florianópolis. Até tu podia fazer Florianópolis, né? Você ainda não fez? Eu não vou estar aqui. Ah, bom, é verdade. Eu vou estar na Flórida, mas eu vou Florianópolis eu preciso fazer. É Flórida, mas depois de Florianópolis, depois do ano que vem você volta para São Carlos. Volto para São Carlos. São Carlos é minha casa, eu faço lá. Mas eu preciso fazer as outras etapas, isso é verdade. Mas muito obrigado e conte conosco aí pro que deve é. Bom, eu só tenho a agradecer, é um privilégio estar aqui, é um privilégio estar falando com todo mundo. Eu espero, quem quiser falar comigo, eu sou super acessível. Mesmo, muito aberto. Eu quero que o triatlon cresça, né? E você me dá essa oportunidade, te agradeço. Espero que esse podcast atenda à expectativa de algumas pessoas, como, sei lá. Mas demais. Quem quer saber de empreendedorismo, de esporte, de desafio de vida, de como superar, tá aqui, ó. Pode ouvir que eu garanto. Tá bom, obrigado. Valeu, Sandro, obrigado. Valeu, muito obrigado pela presença.